A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a pessoa do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Mas você pode questionar o quê? Jesus no Antigo Testamento? Mas Jesus só aparece no Novo Testamento. Engano seu. Ele mesmo afirmou que ele apareceu no Antigo Testamento. E nós vamos ver alguns versículos bíblicos que comprovam isso. Lucas capítulo 24, verso 44, Jesus afirmou que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele se achava escrito nas Escrituras. João capítulo 5, verso 39, Jesus disse: examinais as Escrituras, e quando ele se refere às Escrituras, está se referindo a todo o Antigo Testamento. Então, retomando o texto, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No verso 46 ele completa dizendo: se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. E a pergunta que surge é: mas Moisés escreveu a respeito de Cristo onde? Em qual lugar? Em qual momento? E o próprio Cristo afirmou que ele estava no Antigo Testamento. Nós vemos assim que Jesus, ele deu uma aula de tipologia bíblica. Ele falou sobre tipologia bíblica. Então ele falou que estava escrito sobre ele na lei dos profetas, nos salmos, que Moisés escreveu sobre ele. Mas onde foi isso? Como falamos que o assunto é tipologia, é importante que você entenda essa definição. O que é tipologia bíblica? O que é um tipo bíblico? Um tipo é o mesmo que um símbolo. São fatos ou personagens do Antigo Testamento que são símbolos, ou seja, que representam fatos ou personagens que apareceram no Novo Testamento. E existem outras palavras que são sinônimas de tipos. 1 Coríntios 10, 11 fala a respeito de figuras. Hebreus 10, 1 fala a respeito de sombra. Alguns versículos. Colossenses 2,17 diz que todos os ritos do Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Hebreus 10, 1 a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Hebreus 9, 23 fala sobre figuras das coisas que estão no céu. Hebreus 8, 5 as quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, ele está falando, são sinônimos de tipologia bíblica. É importante também pontuarmos mais três expressões bíblicas que se parecem muito com a tipologia. E essas três expressões são a fábula, a parábola e a alegoria. E qual a diferença entre essas três expressões? Fábula é uma narração imaginária, onde seres irracionais ou objetos inanimados falam e demonstram sentimentos para ensinar lições terrestres. Já a parábola relata um acontecimento real para ensinar verdades celestiais. Faz comparações e paralelos. A alegoria é uma obra artística ou literária que representa uma coisa dando uma ideia de outra. É como uma narração simbólica, em que todos os detalhes têm um significado. Um exemplo que aparece em Gálatas capítulo 4, verso 24, fala a respeito de Sara e Agar, uma alegoria às duas alianças. Mas nós vamos hoje começar a falar sobre os tipos de Cristo no Antigo Testamento, tendo como base aquela afirmação que Jesus fez que Moisés escreveu a respeito dele. E a pergunta é: onde, quando Moisés escreveu a respeito dele? Então nós vamos mostrar os tipos de Cristo que Moisés deixou registrado nos livros de sua autoria. O primeiro deles é Adão, é o primeiro tipo de Cristo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 21, diz que a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, é uma comparação com o homem que trouxe o pecado ao mundo, que é Adão, e o homem que tirou o pecado do mundo, que é Cristo. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Verso 47. Vamos apresentar agora um quadro muito interessante, mostrando esse paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Como vocês podem ver, o primeiro Adão falando a respeito de Adão e o segundo Adão falando a respeito de Cristo.
Então, o primeiro Adão, através dele o pecado entrou no mundo. O segundo Adão, ele veio para livrar o mundo do pecado. O primeiro Adão não valorizou a comunhão. Já o segundo Adão disse: eu e o Pai somos um. O primeiro Adão cedeu à tentação. O segundo Adão venceu a tentação. O primeiro Adão foi colocado no Éden, com todos os motivos para não pecar e pecou. Já o segundo Adão, que é Cristo, foi colocado no deserto, com todas as condições para pecar, mas não pecou. O primeiro Adão se escondeu atrás do madeiro, das árvores. Já o segundo Adão, Cristo, se colocou à frente do madeiro, quando ele se coloca ali na cruz. O primeiro Adão fez nascer espinhos sobre a terra. O segundo Adão colocou uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. O primeiro Adão estava nu e Deus o vestiu. O segundo Adão estava vestido e rasgaram suas vestes. O primeiro Adão colocou a culpa na mulher. O segundo Adão tirou a culpa da igreja. O primeiro Adão, sendo culpado, tenta se passar por inocente. Já o segundo Adão, sendo inocente, assumiu a culpa de toda a humanidade. O primeiro Adão fechou o caminho para a árvore da vida. O segundo Adão, ele abre um novo e vivo caminho. O primeiro Adão, a terra se tornou maldita através do seu ato. Já o segundo Adão, o coração do homem se tornou bendito. O primeiro Adão foi expulso do Éden. Já o segundo Adão foi recebido em glória. O primeiro Adão disse sim à proposta da serpente. O segundo Adão disse não à proposta da serpente. O segundo tipo de Cristo que vamos ver no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, é o Cordeiro. O Cordeiro que estava ali no Éden e também o Cordeiro do Êxodo, em que o seu sangue foi passado na porta e aquele sangue livrou aqueles que tinham a marca desse sangue do anjo da morte. Outro tipo de Cristo, a semente da mulher, Gênesis 3,15, é aquele que pisaria a cabeça de Satanás. Uma profecia falando a respeito de Cristo. O outro tipo de Cristo, Abel, irmão de Caim, que foi morto por seu irmão. Abel era pastor de ovelhas e derramou sangue inocente, assim como Cristo também é o bom pastor, que derramou o seu sangue inocente e também foi morto pelos seus irmãos. Outro tipo de Cristo, no Antigo Testamento, a Arca de Noé, porque a Arca de Noé foi o único meio de salvação em meio ao juízo. Assim também, Cristo é o único meio de salvação em meio ao juízo. E Mateus 24:37 diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Outro tipo de Cristo, Isaque, o filho da promessa, Gênesis 22, versículo 2. Isaque subiu ao monte levando sobre os ombros a lenha do seu sacrifício. Cristo também subiu ao Calvário levando sobre os ombros a lenha do seu sacrifício, ou seja, ele subiu levando a cruz. Abraão mandou seu servo Eliezer buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Abraão é um tipo de Deus Pai, que manda o seu servo Eliezer, que é um tipo do Espírito Santo, buscar uma noiva, uma esposa, que é símbolo da igreja, para o seu filho Isaque, que é um símbolo de Jesus. Toda essa história você vai encontrar no capítulo 24 de Gênesis. Um outro tipo de Cristo, a escada de Jacó, Gênesis 28, versículo 12. Assim como aquela escada ligava terra e céu, Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. E ele afirma em João 1,51 que aquela escada é um símbolo dele. Outro tipo de Cristo, o anjo que lutou com Jacó, Gênesis 32, do verso 24 ao 30. Vejam bem as características daquele anjo. Ele tem poder para abençoar, verso 26 e 29. Ele tem poder para mudar o nome, verso 28. Jacó testemunhou: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E no verso 31 diz que ele mudou o jeito de andar de Jacó. E todas essas características, Cristo também tem essas características, e ele faz isso conosco, ele muda o nosso jeito de andar. Um dos tipos de Cristo mais perfeitos também no Antigo Testamento está na pessoa de José. Vejamos algumas características. José, ele era amado pelo pai, Gênesis 37:3, assim como Cristo é o filho amado do pai. José foi odiado pelos seus irmãos, Gênesis 37, verso 11 e verso 20. Cristo também foi odiado pelos seus irmãos, a ponto que a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
José foi lançado na cova, Gênesis 37, versos 22 e 24. Mas depois de alguns dias ele saiu da cova. Então Cristo também, ele foi lançado na cova. Então foi a sua morte, mas depois ele saiu da cova. Ele saiu da cova na sua ressurreição. José foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Cristo foi vendido também, porém por 30 moedas de prata. José venceu a tentação da mulher de Potifar, Gênesis 39, versos 7 a 12. Jesus também venceu a tentação no deserto. José foi preso com 2 criminosos, o copeiro e o padeiro, está em Gênesis 40. Jesus também foi crucificado com 2 criminosos que estavam ali à cruz, um à sua direita, outro à sua esquerda. E assim como o copeiro e o padeiro, aqueles 2 que foram presos junto com José, um morreu e o outro foi livre. Assim também na cruz, os 2 que estavam ali, um foi salvo e o outro foi condenado. José, ele recebeu o título do Egito de Zafenat Paneia, está em Gênesis 41, 45. E essa expressão significa o Salvador do mundo. E Jesus é exatamente isso, é o Salvador do mundo. José começou a governar aos 30 anos de idade, Gênesis 41, 46. Cristo também começou seu ministério aos 30 anos de idade. Seus irmãos, os irmãos de José, vieram até ele na tribulação, no tempo da fome, Gênesis 42, verso 1 a 6. E posteriormente José se revelou a eles, em Gênesis 45, 3, como o Eu Sou. Assim também, Cristo os irmãos de Cristo, representando o povo judeu, virão até ele na grande tribulação, onde ele vai se revelar a eles como o Eu Sou, o seu Salvador. Um outro tipo também de Cristo é o próprio Moisés, porque Moisés foi o libertador da escravidão do Egito, assim como Cristo também nos libertou da escravidão do pecado. Outro tipo de Cristo, o maná, o pão que caiu do céu. Jesus diz que ele é o pão vivo também que desceu do céu. O outro tipo também de Cristo é o tabernáculo, Êxodo 25, 8, porque o objetivo de Deus através do tabernáculo era habitar no meio do seu povo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. E essa expressão no original habitou é tabernaculou, ou seja, a mesma expressão usada ali no tabernáculo. Outro tipo de Cristo, descrito por Moisés, foi a rocha ferida. Quando o povo teve sede no deserto, a palavra do Senhor foi que Moisés ferisse a rocha então foi ferida e saiu água. Mas depois Deus dá a ordem novamente para que Moisés falasse a rocha. E Moisés então fere a rocha mais 2 vezes. E aquilo custou caro para ele. E ali há algo profético interessante, porque a rocha seria ferida apenas uma vez. Cristo morreria apenas uma vez por nossos pecados. E é por isso que Deus fala depois, falai a rocha, porque Cristo não morreria de novo. Agora nós precisamos apenas falar com a rocha. Basta você orar, basta você falar com o Senhor. Então não é necessário mais sacrifício, basta falar em oração com Ele, que águas também descerão do trono para saciar a sede da sua alma. Um outro tipo de Cristo no Antigo Testamento, a serpente de metal, Números 21, verso 8 e 9. Então, ao olhar para a serpente na haste, o povo era curado do veneno da serpente. Então veja bem, Jesus explicou isso para Nicodemos em João 3, 14 e 15. A serpente era para mostrar que Jesus levaria sobre si, na cruz, todo o pecado e maldição, para que, ao olhar para o seu sacrifício, pudéssemos também ser salvos. Portanto, irmãos, a primeira parte desse vídeo, nós vamos parar por aqui, mostrando, a princípio, os tipos de Cristo mostrados por Moisés, ou seja, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. No vídeo seguinte, nós vamos dar continuidade a esse assunto, mostrando outros tipos de Cristo no Antigo Testamento. Então, porque ele diz que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então nós vamos dar sequência a esse estudo. Hoje vamos ficar só nos tipos descritos por Moisés, mas no vídeo seguinte vamos dar sequência dos outros tipos de Cristo no Antigo Testamento. Chegamos assim ao final desse vídeo e agora fazemos aquele pedido tão importante para que você possa deixar o seu like, seu joinha, se você gostou desse vídeo. Se
você não é inscrito no canal, se inscreva. Ao se inscrever, vai aparecer o sininho de notificação. Você vai clicar no sininho para que todas as vezes que postarmos um vídeo, você possa ser avisado. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Que Deus então possa abençoar você, sua vida, sua família, sua casa. Até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.